Pessoal, o filme de hoje é um filme que... Sabe aquele tipo de filme que você passa pelo tema e você não dá muita atenção porque não te atrai? Pois é, eu me arrependi de não ter visto antes porque é um filme sensacional, maravilhoso, transformador, até diria. Fique comigo até o final do vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um episódio do Universo Invasão, canal que eu sempre venho fazer críticas e resenhas para vocês, sempre com muito carinho, sem enrolação, então não enrola no like. Manda o seu like, me ajuda demais o seu like. De verdade, pessoal, peço sempre porque ajuda muito. A sua inscrição muito bem-vinda. E é claro, se você puder hypar esse vídeo, um botãozinho aqui abaixo, qualquer lugar aqui, você dá um hypar e você ajuda o YouTube a entender que o meu canal é relevante para mais pessoas, inclusive esse vídeo aqui. Pessoal, que filme transformador, que filme bonito. Eu estou falando do filme Lições de Liberdade. É um filme maravilhoso, é um filme recente, inclusive, final de 2024, ali, barra 2025, que acabou de chegar no catálogo da Prime Video, contando uma história real. Uma história que prova que, às vezes, as pequenas histórias podem tratar de temas muito mais importantes para a sociedade, ou de temas grandes, na verdade. Tem uma história simples até. É mais um filme com bichinhos ou com animais, e por isso que eu estava pulando, porque eu falei, já sei mais ou menos do que se trata, o que vai acontecer. Até tem uma previsibilidade, né? Nós temos ali algumas sensações, assim, de que já vimos algo parecido, porém é uma história real, pessoal, que aconteceu aos meados dos anos 70, na Argentina, onde a ditadura militar estava em alta, inclusive, mostra muito o contexto dessa época. Tem ali um paralelo a isso, com histórias de algumas pessoas que vão aparecendo ao longo do caminho desse professor, que é o Tom, que é um professor de inglês, que dá aula numa escola ali, uma escola famosa, tudo uma escola bem renomada, conhecida no local. Só que a vida dele muda completamente quando ele vai fazer uma passagem no Uruguai, conhece uma moça, e por conta dessa moça passeando na praia, ele encontra um pinguim em meio ali ao óleo, decide resgatar esse pinguim, que transforma a vida desse cara. Transforma a vida desse cara justamente porque ele tenta se livrar do pinguim, mas ele não consegue. O pinguim realmente fica no pé dele, vai onde ele vai, o pinguim vai atrás. Eles começam a desenvolver uma amizade improvável que vai levá-la a uma jornada de autoconhecimento muito interessante, muito imersiva. Justamente o que eu falei no início do vídeo, complementando esse contexto da época que foi a ditadura militar, que foi uma época muito pesada, onde as pessoas desapareciam do nada, em plena luz do dia, inclusive, e isso você vai acabar presenciando nesse filme. A cinematografia é belíssima, maravilhosa, temos atuações sólidas, sensacionais, é um filme minimalista que aposta num roteiro simples, mas para tocar em grandes temas, na verdade. No final das contas, as reflexões, elas se compactuam muito com o que o Pinguim passa junto com o Tom, com o contexto da época e também com grandes lições. Tom, que é esse professor, que ele é um professor carismático, ele tem um passado traumático, você vai entendendo o que aconteceu com ele aos poucos, e como esse pinguim vai transformar a vida de outras pessoas também, ok? Algumas pessoas já não gostam de se afastar um pouco desse tipo de filme por conta de, vou chorar, vai dar uma choradinha assim, tá bom? Mas não é aquela coisa convencional. Sabemos que quando temos animais tem aquele risco, né? O bichinho morre ou não morre. Eu não vou deixar spoiler, pessoal, para não estragar a experiência de ninguém. Mas é bom preparar o lencinho sempre porque a emoção corre solta. Apesar de que o filme ele tem um tom leve, de comédia em alguns momentos, não é uma comédia, tem um tom leve simplesmente. Ele não é um dramalhão que quer te fazer chorar o tempo todo. Não é assim, tá bom? Só que sim, se você tem sentimentos por bichinhos, em algum momento você vai escorrer uma lagriminha, especialmente no ato final, por conta dos créditos, principalmente por conta dos créditos. Os créditos você vai ver a história real do pinguim um pouquinho, você vai pegar aquele contexto, e ali realmente eu desabei só um pouquinho também porque eu sou chorão, me emociono fácil, principalmente quando trata-se de bichinhos, pessoal. É um filme legal, emotivo, família pra caramba, tem uma nota acima de 7 no MDB, uma aceitação de público acima de 70%. Tá fazendo sucesso no catálogo do Prime Video. É um filme que talvez se eu não tivesse insistido, não teria visto realmente, porque o tema não me atraiu, a capinha não me atraiu, por isso que eu estou aqui para te alertar como um mensageiro. É um filme, pessoal, que vale a pena cada minuto dessa história, que é uma história verdadeira, uma história que tem alma, é uma história profunda sobre diversos temas da sociedade, inclusive sobre redenção,
sobre escolher as coisas certas, muitas vezes como lidar com situações de pressão. Esse filme ele fala um pouco sobre isso também, tudo de uma forma bem equilibrada, sem pesar muito a mão na temática. Adorei esse filme, acho um filme essencial para você assistir agora no catálogo do Prime Video, que está fazendo um pouco de sucesso ali sim, mas é um filme que pode passar por despercebido por algumas pessoas, justamente pelo tema, a capinha que não é tão atrativa. E o nome também, o título também. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Digam se vocês já assistiram, se vocês gostam ou não gostam do tema, vão passar ou não. Prepara o lencinho. Mas se essa dica não foi para você, calma que eu vou deixar uma outra tão boa quanto. E desta vez com um filme também sensacional, que eu simplesmente adorei, super recomendo. Vem comigo nesse card, tá bom? Obrigado por terem ficado até o final do vídeo, é sempre importante. Beijo no coração de todos, até o próximo e é nóis.